Gente, muito obrigada pelo convite em participar desse evento e eu dou os parabéns aos organizadores e a todos os participantes. Eu, ao contrário, eu não trabalho especificamente com esclerose lateral amiotrófica. Eu sou uma pesquisadora que... Ele está andando automaticamente. Como você estava apertando. Eu trabalho com células-tronco embrionárias, aquelas células-tronco derivadas do embrião humano, e tanto em pesquisa básica, como também gerando essas células para pesquisadores no Brasil que estejam interessados em usar essas células para terapia. E eu acho que eu fui chamada aqui para falar para vocês sobre o estado da arte, das pesquisas, especificamente com células-tronco, para ela. Então, eu acho importante todo mundo saber do que a gente está fazendo, está falando. E se a gente vai falar de células-tronco, eu acho sempre importante começar do início. Esse é um momento muito importante no desenvolvimento de um novo ser, que é no momento da fecundação, onde aqui é formado um genoma inédito. Os genes, metade vindo do pai, metade vindo da mãe, que em conjunto vão dirigir a formação e o funcionamento desse novo indivíduo. Então, essa primeira célula começa a se dividir no início do desenvolvimento embrionário, primeiro em células idênticas, 2, 4, 8 e assim por diante. E, a partir de um certo momento, e aqui eu coloquei esse embrião aqui de 5 dias de desenvolvimento, lá na ponta, essas células começam um processo de especialização, de forma que algumas delas vão começar a se transformar em neurônios, outras vão começar a formar o músculo, sangue, osso, assim por diante, até dar origem a um ser complexo, como é o ser humano. Tá? Nós temos aí mais de 200 tecidos diferentes, trilhões de células organizadas de uma forma muito específica para que esse indivíduo funcione. E uma coisa importante da gente sempre lembrar é que no núcleo, dentro de cada uma dessas trilhões de células, a gente tem o genoma completo, tá? A receita completa para se fazer aquele indivíduo todo. Eu gosto muito de usar essa analogia de que o nosso genoma é uma receita que a natureza segue para fazer um ser vivo. Os genes, os pedaços, as instruções dessa receita é que vão determinar as nossas características ou influenciar muito todas as nossas características. Tá? E, ao estudar o genoma humano, nós pretendemos entender a biologia da formação e do funcionamento de um ser humano nos seus mínimos detalhes. E, com isso, ao entender que genes, que pedaços daquela receita estão influenciando os diferentes processos fisiológicos nossos, seja o funcionamento do neurônio motor, como ele transmite as suas informações do cérebro até o músculo, ao entender quais são os genes envolvidos nesses processos todos, nós poderemos agir de forma mais efetiva e mais precisa para uma melhora da saúde humana. Então, todo o estudo do genoma humano tem como esse objetivo maior a gente entender a nossa biologia, tanto na saúde quanto na doença, para a gente poder, então, manipular o nosso organismo de forma a melhorar a qualidade de vida humana. Tá? E aí, quando a gente fala em células-tronco, quer dizer, a gente tem um problema, todos nós, que ao longo da nossa vida, uma série de órgãos e tecidos vão perdendo a sua função, seja por causa de um processo normal de envelhecimento, ou seja por causa de alguma doença, que acelera a perda de função de certos órgãos e tecidos. E a ideia conceitual das terapias com células-tronco, ou pelo menos a ideia inicial, é que da mesma forma que quando um carro tem uma peça avariada, quebrada, a gente vai lá e troca essa peça, que com as células-tronco a gente possa também gerar tecidos, se não órgãos, mas pelo menos tecidos no laboratório, que possam ser usados para transplante e a regeneração
seja de um pâncreas que não está produzindo insulina, um fígado atacado por uma hepatite ou uma neurodegeneração e assim por diante. Então, essa é a ideia, é o conceito da terapia, o que a gente chama de terapia regenerativa, dessas terapias com células-tronco. No caso da ELA, como já foi dito, qual é a célula que a gente quer consertar, qual seria a célula que a gente gostaria de repor, seria esse neurônio motor, essa célula comprida que vai fazer a conexão entre os impulsos gerados no cérebro e ela vai encostar no músculo e fazer com que esse músculo responda. É essa célula que está se degenerando na ELA. Tá? E aqui tem uma foto dessas células aqui se conectando com uma fibra muscular. E a gente tem com que células a gente vai... E eu colocado aqui essa figurinha mostrando que essa é uma célula muito complexa. Veja, se a gente quer tratar uma diabetes, se a gente quer fazer células que produzam insulina, esse mini pâncreas produzido por células-tronco, ele pode ficar basicamente em qualquer lugar do corpo, porque tudo que ele tem que fazer é sentir se tem muito açúcar no sangue ou não e secretar a insulina. Né? No caso dessa doença e de outros tipos de doença, o tipo celular, essa estratégia de reposição da célula é muito mais complexa, porque não é só jogar essa célula dentro do organismo, a gente precisa que essa célula percorra esse longo caminho e que consiga fazer essas ligações. Tá? Então, a gente precisa entender os níveis de complexidade para você conseguir fazer uma terapia celular no sentido de repor os neurônios motores para essa doença específica. E que células-tronco? Né? A Maiana falou, quando a gente fala célula-tronco, você tem várias categorias diferentes de células-tronco. E se a gente seguir cronologicamente o desenvolvimento embrionário, a gente tem as células-tronco embrionárias, que são retiradas aqui daquele embrião que sobra da fertilização in vitro, e essas células a gente sabe que conseguem virar qualquer tecido do nosso corpo. É isso que elas fazem na natureza, nós conseguimos multiplicá-las no laboratório e fazer com que elas se transformem em neurônio e osso, em sangue, em fígado, em pâncreas, em todos os diferentes tecidos. A gente tem uma outra fonte de células-tronco, que a gente não fala muito aqui no Brasil, até porque o aborto aqui é proibido, mas são as células-tronco fetais. São células-tronco derivadas de fetos que foram abortados. Especificamente, essa empresa Neurostem, que é uma empresa séria, mas que utiliza células-troncos do cérebro desses fetos. Eles produzem, multiplicam essas células e, a partir daí, geram esse produto que eles estão testando. Atenção, eles estão testando em pacientes. E aí a gente tem as células-tronco adultas, que aí eu vou chamar de adulta, célula-tronco, que venha de qualquer tecido de um indivíduo após o nascimento. A gente sabe que tem células-tronco que fazem sangue no sangue de cordão umbilical de um recém-nascido, a gente sabe que tem células-tronco na placenta, na veia, na medula óssea, que fazem células do osso, que fazem cartilagem, que fazem gordura. A gente conhece células-tronco no coração, células-tronco no cérebro, né? E todos esses tipos diferentes de células-tronco têm características diferentes. No início dos anos 2000, nós achávamos que a medula óssea, ou esses outros tipos de células mesenquimais, seriam capazes também de produzir neurônio, fígado. Hoje em dia, depois de 10 anos de pesquisa, a gente vê que a capacidade delas, regenerativa, não é tão ampla assim. Mas a gente está descobrindo novos tipos de células-tronco que estão sendo exploradas em pesquisa para a gente, de fato, saber o valor terapêutico de cada um. Se eu entrar nesse site do governo americano e colocar como termo de pesquisa ensaio clínico para esclerose lateral amiotrófica com células-tronco, a gente vai encontrar 24 estudos, alguns em andamentos, alguns já terminados. Eu fiz um mapinha aqui só mostrando
os principais, quer dizer, a gente tem ainda muitos grupos investindo nessa ideia de que a medula óssea tem uma capacidade regenerativa, enfim, tanto em Portugal, no Irã e na Coreia, experimentando, testando em pacientes o uso de medula óssea. Muitos grupos já fizeram isso em outros estudos, chegaram à conclusão de que os resultados não são significativos, mas ainda tem gente tentando fazer isso. Outros grupos estão tentando usar células-tronco de outras origens, como da gordura, aqui nos Estados Unidos, ou da veia do sangue de cordão, na China, um grupo na China. E você tem ainda, em Israel, esse grupo usando também a medula óssea, e aqui na Itália e nos Estados Unidos, grupos usando células-tronco derivadas do cérebro fetal, tá? Células-tronco, que são células-tronco fetais. Em particular, esse grupo NeuroStem, ele deu um passo importante esse ano, que foi conseguir a aprovação do governo americano para uma fase 2 dos ensaios clínicos. Na fase 1, são testados, o procedimento é feito em poucos pacientes, principalmente para a gente ver a segurança. Antes de saber se é eficaz, a gente precisa saber se é seguro. Com os resultados de segurança da fase 1, eles receberam, então, a aprovação para iniciar uma fase 2, onde eles vão, então, tratar um número maior de pacientes e com uma dose um pouco maior dessas células. Mas, de novo, apesar de ser um passo importantíssimo, ainda existe um longo caminho para essa terapia estar, de fato, comprovada como uma coisa que funcione e poder ser, então, oferecida aos pacientes. Tá? É muito importante essa informação. Com as células embrionárias que eu falei para vocês, elas têm essa capacidade formidável de virar qualquer tecido. E tem muita gente investindo em como ensiná-las a virar esses neurônios motores. E a gente, ao fazer isso, eu vou pular um pouco mais para frente, que é usando esse método que a Maiana falou para vocês, a gente não precisa, para estudar essa doença no laboratório, usar as células de um embrião, a gente pode usar as células de um paciente. Então, se agora eu pego as células de um paciente com transformo elas em células coringa, e a partir dessas células eu faço os neurônios motores, eu agora posso estudar a doença no laboratório, nos seus mínimos detalhes. Tá? Como é que eu vou ter acesso a esses neurônios motores em pacientes? Né? Então, a gente é capaz de produzir essas células doentes no laboratório e, a partir daí, estudar qual é o defeito específico dessas células. Por que é que esses neurônios estão se degenerando? Tá? E, além disso, além de tentar entender o mecanismo dessa degeneração, nós podemos usar também essas células para identificar potenciais drogas, potenciais remédios que melhorem a sobrevida. Então, esse ano saiu um trabalho. Então, a ideia é a gente ter esses neurônios motores com né? Em quantidade. A gente pega uma biblioteca de compostos químicos, joga em cima dessas células e tenta identificar quais desses compostos revertem o fenótipo, revertem essa degeneração no laboratório. Tá? Claro que, a partir daí, ninguém vai dar essa droga para um paciente, mas isso passa a ser um candidato muito importante para, então, a gente desenvolver os estudos, primeiro em modelo animal e, eventualmente, chegar no ser humano. Esse ano saiu um trabalho lindíssimo mostrando a capacidade de fazer isso. Esse grupo usou exatamente essa estratégia de produzir os neurônios motores a partir de pacientes, jogar em cima deles uma quantidade enorme de diferentes compostos, e eles conseguiram identificar alguns desses compostos, aqui nessa curvazinha azul, que aumentam a sobrevida daquele neurônio motor na placa no laboratório. Tá? Isso é uma coisa promissora, mas, de novo, é um primeiro passo de um longo caminho, mas que está sendo trilhado
também para a gente usar agora as células-tronco como uma ferramenta para identificar novas terapias, terapias farmacológicas para essa doença. E aí, para terminar, eu só queria falar um pouco para vocês sobre a expectativa em relação aos tratamentos com células-tronco. As células-tronco recebem um espaço enorme na mídia e a percepção que fica é que elas já são terapia para uma série de doenças que a gente está tratando, desde gripe suína até lesão de medula já com células-tronco. Né? A mídia, às vezes, trata isso de uma forma muito simplista. Quer dizer, isso aqui é uma capa da Veja, que é uma revista muito séria, mas isso é de 2006, 2007, em que vocês reconhecem aqui o quadro de Michelangelo, né? A mão do médico é a mão de Deus, dando toque de vida ao paciente. E ela diz, tratamentos com células-tronco no Brasil. A medicina que faz milagres. Tá? A vida de pacientes cardíacos e com diabetes melhora a cada dia. Vítimas de derrame, esclerose, lesão na medula, recuperam parte dos movimentos. Tá? Se isso fosse escrito por um aluno meu numa prova, eu dava errado. Ele levava 0 na prova. Então, é claro que lá pela 3ª página da reportagem, está escrito ali no meio que, olha, atenção, isso ainda são estudos que ainda estão em andamento, mas poucas pessoas chegam até a 3ª página. Né? O que fica é a mensagem da medicina que faz milagre. Não é a medicina que, se um dia der tudo certo, pode vir a trazer algum benefício para pacientes. Eu sei que ia vender menos revista, mas seria mais rigoroso. E qual é o problema dessa percepção sensacionalista das células-tronco? Que isso criou o que foi chamado pela comunidade internacional um turismo de células-tronco. Então, isso aqui é um trabalho científico que um grupo fez em 2009, identificando clínicas que vendem tratamento com células-tronco. E, para isso, eles não tiveram que fazer nenhum grande trabalho de detetive, não. Só puseram no Google e surgiram essas clínicas espalhadas pelo mundo. E a gente não está falando só de países subdesenvolvidos, a gente tem aqui uma série dessas clínicas na Europa, na Alemanha tinha uma muito famosa, tem clínicas na China, e elas relatam que elas têm a cura, têm tratamento para todas essas doenças listadas, esclerose múltipla, Parkinson, até AIDS, esse pessoal diz que está tratando com células-tronco. Tá? E eles estão tratando não dentro de um ensaio clínico. Veja, é muito diferente. Um ensaio clínico, um teste clínico é algo feito dentro de instituições de pesquisa, com termos de consentimento, em que o paciente sabe muito bem quais são os riscos que ele está sendo submetido. Esses ensaios clínicos são absolutamente transparentes, aprovados pelos órgãos de vigilância, para minimizar o risco aos pacientes. E os pacientes não são cobrados. Tá? Essas aqui não, são vendidas como terapias mesmo, terapias caras, e a gente volta e meia recebe e-mails de gente dizendo que conseguiu arrecadar R$100 mil e está indo para a China fazer um tratamento para lesão de medula com as células-tronco. Né? E a situação do cientista, eu uma vez participei de um encontro, acho uns 2 ou 3 anos, sobre ela, e me pediram para falar sobre células-tronco, e a mensagem, né, que eu dou é essa, de que essas terapias não são terapias consolidadas, essas terapias não têm nenhum embasamento científico. Eu posso jurar que elas não são sérias, que elas não vão funcionar? Não, eu não posso jurar, porque justamente esse pessoal não publica, ele não é transparente, a gente não sabe o que eles estão injetando. Mas eu fico me perguntando, por que alguém que descobriu um tratamento de verdade para ela, em vez de publicar isso e poder ganhar um prêmio Nobel, prefere abrir uma clínica obscura na China ou na Costa Rica? Quer dizer, a meu ver, a única explicação é porque tem alguma coisa que não é séria. Então, eu não estou na posição de... Eu não sou paciente, eu não tenho um familiar, eu não sei o que eu faria se eu tivesse nessa posição. Mas, como cientista,
O meu dever é dizer para vocês que isso aqui não é sério, não tem um embasamento científico e que as pessoas que vão se submeter a isso estão se submetendo a riscos. Já houve relatos de desenvolvimento de tumores a partir desses tratamentos. Em um menino de Israel que se tratou na Rússia, numa dessas clínicas, foram analisar o DNA do tumor e descobriram que tinham injetado nessa criança células de mais de 2 pessoas diferentes. Então, a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui. Tá? Então, eu vou terminar só com esse slide. Eu, quando vi essa foto, identifiquei muito essa posição do cientista, que está trabalhando nas pesquisas, no desenvolvimento de novas terapias para doenças para as quais a gente não tem nenhuma alternativa terapêutica significativa, como é o caso da ELA, né? Nós temos que ter uma dose de ousadia, ousar propor coisas novas, ousar fazer pesquisas que, de fato, tragam alguma novidade para a área. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade. Essa ousadia tem que ser contrabalançada por responsabilidade para a gente não submeter, primeiro, as pessoas a uma expectativa exagerada e não submeter os pacientes a procedimentos perigosos, tá? Procedimentos que possam trazer malefícios para eles. A gente entende a urgência dos pacientes, principalmente em doenças de progressão muito rápida, e os pesquisadores que trabalham diretamente com essas doenças e têm contato com os pacientes entendem isso melhor do que eu, a urgência para que a gente desenvolva novos tratamentos. Mas, ao mesmo tempo, apesar dessa urgência, a gente tem que tomar muito cuidado com a segurança também das coisas novas que são propostas. Tá? E, finalmente, o nosso papel como cientista é ser absolutamente transparente e falar a verdade de qual é o estado da arte, né? Nós temos ensaios clínicos em andamento, muitos deles sem grandes novidades, repetindo um pouco do que já foi feito, como os ensaios com medula óssea. Temos coisas novas no horizonte, como a história das células fetais. São células fetais, estão mostrando que são seguras, mas será que isso, de fato, vai virar uma terapia? Será que isso poderia ser feito aqui no Brasil? Temos que debater. Tá? Aquelas clínicas que oferecem, que dizem estar, de fato, tratando as pessoas, e você entra lá, você vê relatos de pessoas que melhoraram das suas diferentes doenças, não são sérias. Elas não são sérias, elas não seguem os padrões ortodoxos de desenvolvimento científico, e eu não vejo razão nenhuma para não seguir esses padrões, fora você não estar fazendo uma coisa séria. Então, a gente tem que ter essa mensagem de verdade e transparência com os pacientes, mas, ao mesmo tempo, deixando uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança é que essas pesquisas ainda não chegaram lá, elas são frustrantemente devagar, elas não são no ritmo da urgência dos pacientes, mas o desenvolvimento científico sério é feito dessa forma. Existem milhares de pesquisadores ousados, responsáveis, se dedicando a essas e a tantas outras doenças. As células-tronco são uma alternativa seja como instrumento de terapia, ou seja como um instrumento para a gente entender essa doença melhor. E o que a gente precisa é de muita transparência e que as pessoas não vendam sonhos falsos, mas sem que vocês percam a esperança, que tem muita gente estudando isso. Bom, obrigada. Era isso.